Esta é uma imagem O círculo é uma compartilhada região e feita plana pelo delimitada, colunista mandou da revista R$5. Valete, do MBL. Só que é pesado, hein? Pelo amor de Deus. Que blasfêmia dos infernos. Eu, inclusive, se eu conversasse agora com o Arthur Duval, a primeira pergunta que eu ia fazer pra ele: cara, por que vocês do MBL deixam um cara desse fazer parte do partido? Fala aí, campeões, vídeo novo começando. E antes, já deixa aqui seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo. Bora pro vídeo. Nesta imagem aqui nós temos Cristo crucificado na cruz, sendo encoxado por trás por uma outra pessoa, e na Sagrada Cruz, escrito acima da cabeça de Cristo, a palavra puto. Só que é pesado, hein? Pelo amor de Deus. Que blasfêmia dos infernos. Esta é uma imagem O círculo é uma compartilhada região e feita plana pelo delimitada, colunista mandou da revista R$5. Valete, do MBL, O círculo, uma Antônio Vargas. circunferência. Nesta outra O imagem aqui nós círculo temos é um uma Cristo região negro, plana delimitada sendo novamente por uma encoxado por trás, circunferência. na Sagrada Cruz, escrita puto. Nesta outra imagem, Você tá louco? Como que os caras do MBL ainda deixam um cara desse lá, bicho? Larga a mão. Tem coisa que tem limite, né? nós temos um homem comendo uma banana, olhando desejosamente para nosso Senhor Jesus Pelo amor de Deus, que nojeiro isso aqui. Cristo, em um cartaz na parede, escrito acima de Cristo, puto. São as imagens compartilhadas pelo colunista da revista Valete, do MBL, Antônio Vargas. Aqui nós temos um santo, né, descendendo e enfiando uma banana na boca de um padre. E aqui nós temos Jesus Cristo, no seu trono sagrado, olhando para um homem aos seus pés, nu, com as pernas abertas, e duas figuras seminuas ao lado do trono de Cristo. A revista Puto, novamente, do Antônio Vargas, colunista da revista Valete. E aí nós temos o artigo que ele escreve para a revista Valete do MBL, que é o seguinte: gays, lésbicas, queers e crianças. Os 4 pilares da família heterossexual. E aí ele diz o seguinte: no artigo da revista Valete deste mês, revista Valete do MBL, argumentando que a assim chamada heterossexualidade natural depende na realidade da homossexualidade e da quebra de barreiras entre os gêneros. Vai tomar no cu! Heterossexual, na realidade, isso depende da homossexualidade e da quebra de barreira entre os gêneros. E aqui são diversas felinas dizendo o seguinte: que interessante, eu quero ler. Parabéns. Can we have an English, French or Spanish version? Todos com bastante coraçãozinho. Mas quando é para pedir votos para os católicos, para os evangélicos, aí cobre-se bem o decote e vai fazer um clipe que custa pelos nossos bolsos quase 90 mil reais em uma igreja orando. A religião e o cristianismo é conveniente para o MBL quando se trata de angariar votos ou quando se trata de posar como moralmente superior. Vejam aqui, por exemplo, a Espectro Cinza, que é a feminista do... Bom, aqui eu já não vou envolver todos os indivíduos porque eu não sei o que eles pensam acerca disso aí. Pra mim, quem tem que ser aqui responsabilizado é o cara que fez a publicação. Então, aqui querer generalizar, eu não faço isso. MBL, que defende aborto. O que eu acho que é questionável, eu questiono por que o MBL, o grupo todo, aceita que o colunista faça isso? Perguntem pra eles, né? Não vê problema nenhum em crianças na parada LGBT, que defende identidade de gênero. Ela disse pra mim, quando eu fiz a denúncia, que Ben Pontes, membro do MBL, curte e chama de irmão o neonazista Vic Vanilla. E ainda recebe, como punição, todos os meses 12 mil reais do nosso dinheiro no gabinete de Guto Zacarias. Vai começar a passação de pano do Xandão. Altamente passador de pano. Todo dia passando pano para MBL, Urubu, Salafrario, xxxxxxxxxxxx. Seu cu, Bob Esponja. Passar pano na teta da sua mãe. Ela diz o seguinte pra mim: sepulcros caiados do século XXI. Aí de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois sois semelhantes a sepulcros caiados. Por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Esse sou eu, né? Pareço formoso por fora e por dentro sou cheio de imundícia. Essa mesma Espectro Cinza, pouco tempo antes, estava escrevendo o seguinte no seu Twitter: infelizmente não tem poderes sobrenaturais para aterrorizá-los na madrugada e perguntar: cadê teu Deus agora? Mama aqui na pica do capeta. Isso daqui, cara, isso aqui não... Nossa, isso aqui não vale... Isso aqui não leva a nada, absolutamente nada. Nessa porra mandou R$5,01. Cara, que é o seguinte, velho, essa Espectro Cinza, primeiro, essa menina, todo mundo sabe que ela é assim... Cara, ela tem umas ideias muito loucas, certo? O fato dela ter publicado uma coisa totalmente satânica dessa aqui, não significa que hoje ela faria de novo, ou que não tenha se arrependido, ou que ela não tenha uma mentalidade diferente. Quando ela postou ali o versículo da Bíblia, que diz que todos nós somos podres por dentro, é verdade. E o Nando Moura, ele não pode falar de ninguém. Ele não pode achar que é superior a alguém. Porque ele também tem os pecados dele. Então por isso que eu falo, a gente precisa avaliar as coisas aqui
de modo coerente, certo? Então, se você tem uma pessoa, você tem um colunista do MBL que está lá publicando esse tipo de coisa que é uma heresia, quem tem que ser responsabilizado e questionado? Ele, em primeiro lugar. Depois, se você quiser perguntar para os outros membros lá o que eles pensam, Marlon mandou R$5 permitem isso, Xandão é outra história. Um filme de comédia pra nós assistir. Eu penso surgir isso. Os espertalhões bem engraçados. É a mesma coisa que você... É a mesma coisa que X. você pegar sei lá, você tem um pensamento diferente do seu pai ou da sua mãe e julgarem, achar que você é igual ao seu pai ou pensa igual à sua mãe, porque eles falaram algo. Tipo assim, isso não existe. Ah, mas eu vi o seu irmão falando tal coisa em tal lugar, defendendo tal coisa. Eu sei que seu irmão fez isso, fez aquilo. Eu sei que seu irmão é bandido, você também é. Quê? De tetas. Pois é. Mas quando é para proteger bem pontos, aquele que curte, a gente chama de irmão neonazista Vic Vanilla, vale de tudo. Até as desculpas mais esfarrapadas. O Ben fez uma cagada, aí todo mundo é passivo. O Ben, ele foi e ele fica botando aqueles foguinhos e bracinhos com todo mundo que ele segue. Ele foi num podcast daquele Vic Vanilla, antes do Vic Vanilla ser nazista. Ele era um ex-satanista que virou cristão. É um sujeito que tá passando por fases de oportunismo e maluquice. Então ele teve uma fase que ele era satanista, outra que ele era mago, outra que era cristão. Eles conheceram na fase que ele era... E aí, Xandão, seu puto, vai ficar passando pano pros caras aí ao vivo, mano? Tem que falar merda dos caras, fazer um vídeo aí, cancelando essa merda. O que os caras estão fazendo, tio? Tem que fazer alguma coisa, sei lá, mano. Fala aí, você fala mal de NASA, fala mal de todo mundo, você tá certo, mas aí quando chega pra falar mal dos caras aí, você fica passando pano. Qual foi, tio? Faz alguma coisa aí. Eu não consigo entender esse linguajar de pseudo-bandido, irmão. Não entendo o que você quer dizer. E eu tô cagando e andando porque vocês acham que é passação de pano ou não. É a minha opinião e ponto final. Se você não tem opinião própria, pau no seu cu. Eu não tô aqui pra me adequar ao que você acha certo. Eu falo o que eu penso. E o problema é só meu. Se pra você foi bom, problema seu. Se não foi, é problema seu também. Era, sei lá, um cristão, um pós-satanista. E beleza. O Ben foi no podcast dele. E depois foi simpático o cara. E aí entra essas cagadas. Em que ele fica lá programando lá pra você ficar... Todo post que você quer botar pra seguir, o cara posta um negócio, você... Bracinho, foguinho... Tudo coisa ridícula e imbecil isso aqui. Pra mim é papo de quinta série. E aí ele foi e deu um like num post, cara, completamente errado, que tem que cair um post supremacista branco e, né, aquela outra palavra, bom, nazista, vamos botar aqui. O Ben Pontes fez essa cagada, apagou, não porque ele intencionalmente, isso aqui, eu sou um supremacista branco trabalhando pro Guto. Ele fez a cagada ali, essas programações, eu não deixo botar no meu perfil essas automações, o Kim não põe essas automações, mas o Ben, que acha muito esperto, com essas porra de internet, não, aqui, que se fudeu. O senhor Ben Pontes não se ferrou tanto assim, não é verdade, senhor Renan Santos? Que se sofra. Uma vez que vocês o protegeram, o acolheram e apagaram qualquer rastro de interação que ele tinha com neonazistas e supremacistas e ainda o puniram com um cargo no gabinete do Guto Zacarias, recebendo R$12 mil do nosso dinheiro todos os meses que ele mama e se esconde como um rato. Valeu, MZ, tamo junto, irmão. Agora obrigado. veja como a mentira tem perna curta. Eles mudaram essas versões várias vezes. Primeiro foram assessores do Ben Pontes que curtiram as postagens do Vic Vanilla, depois foi o próprio Ben Pontes que curtiu, mas ele não sabia o que estava fazendo, e agora são automações do Ben Pontes, puxa vida, cada vez é uma coisa maravilhosa, diferente. E aí eu queria perguntar para os... Pra mim, dentro desse cenário, né, se eu tivesse um partido político, eu fosse o dono e um integrante fizesse isso, pra mim ele sairia. Pra mim, esse é o meu critério, né? Senhor Renan Santos, né, como é que uma automação escreve o seguinte: tamo junto, irmão, pro neonazista Vic Vanilla e coloca coraçãozinho. Uma outra mentira é que ele disse que ele não sabia que ele era nazista nessa época. Ora, se as postagens que ele está curtindo, comentando, compartilhando são de cunho nazista, ele não sabia como. E outra, consta no Ministério Público denúncias do Vic Vanilla 6 meses antes da primeira interação. E tem que censurar a liberdade de expressão. Eu não utilizei palavra censura em nenhum momento, né? Vou falar de novo pro Gadinho. Se sou dono de um partido político
e pessoas se aproximam, começam a fazer parte, são integrantes ativos e tudo, e acontece uma situação como essa, eu seria extremamente sincero como sempre. Eu conversaria com o cara, falo, ó, irmão, você pode ser sincero comigo. Você tem simpatia por esse tipo de coisa? Seja sincero. Não terá problema nenhum. Ah, olha, Xandão, eu na verdade sim, eu curto as coisas, as postagens desse cara, porque eu tenho uma simpatia por essa ideologia. Eu falo, ó, então por favor, a partir de agora você não é mais membro do partido, porque nós não compactuamos. Eu, em primeiro lugar, não. E você segue sua vida. Vai pra um país, pra um lugar onde você possa fazer parte de uma porcaria dessa. Pronto. Sinceridade. Já ouviu falar sobre isso? Pessoas que têm opinião não ficam passando pano. Elas dão sua opinião. Não é que nem vocês que são tudo um bando de papagaio e gado. Certo? E que gostam de ter toda a razão do mundo com base num vídeo da internet. Não, tem um cenário, tem um contexto, tem várias pessoas envolvidas. É? Vossa Senhoria poderia deixar de passar pano para Renan Santos e MBL, por favor? Essa linguagem tá melhor? Cara, passa pano pros caras não. Tá vendo o Nanda aí todo dia, tá aí militando, falando mal desses caras. Você fica aí, querendo passar de neutrão em cima do muro. Pô, velho, você já foi melhor, viu? Deixa eu seguir aqui. Eu nunca pedi pra você me seguir. Primeiro de tudo. Eu não sei quem você é. Nunca quis saber. Pouco me importa a sua vida. Eu não ligo pra absolutamente nada do que você faz. E nem gostaria de ligar. Eu, na verdade, não quero ter nenhum tipo de ligação com você. Nunca devi um favor sequer pra você ou pra alguém da sua família. Nunca pedi nada pra você e nunca pediria. Porque eu não sou assim. Entre os dois. E vejam só, aqui ele está curtindo um post de supremacia branca, aqui ele está curtindo junto com o Orlando Lima, né, que é também colunista da revista Valete, o Leão de Lutero, que é o Vic Vanilla, aqui ele está pedindo para seguir o Leão de Lutero. E por que é que o Ben Pontes, ele pede para seguir o Leão de Lutero? Porque ele já fazia essas postagens supremacistas, essas postagens não sobra nada nessa nazistas. porra, mandou. Você sabe por que ele escolheu o nome Leão de Lutero? Porque Lutero foi utilizado como parte da propaganda nazista para perseguir os judeus. Você pode pesquisar, tá? Lutero, por volta de 1500, escreve diversos textos que são absolutamente antissemitas e que foram utilizados pelo regime nazista. Julius Streicher foi o primeiro editor do jornal antissemita chamado Der Stürmer. Ele citava o Von der Juden und ihre Lügen, que são os judeus e suas mentiras, escrito pelo Lutero. Ele usava esses escritos para legitimizar as perseguições dos nazistas. Abri superchatei R$2. Para passar pano pro MBL, defende até zombar de Deus. Isso daí são palavras suas, não minhas, ô Gabriel. 1933, em Wittenberg e outras propagandas apresentavam Lutero como precursor do combate ao judaísmo. O regime nazista distribuiu diversos trechos das obras de Lutero em panfletos, especialmente durante a Kristallnacht. É assim que se fala, Noite dos Cristais, nas campanhas. E aí, Davi? Hitler em si não cita Lutero, mas diversos líderes do nazismo, como Goebbels e o Himmler, usavam Lutero diversas vezes como autoridade moral alemã que justificaria as políticas antijudaicas. E o senhor Ben Pontes está aqui dizendo o quê? Siga. Ó, de acordo com essas evidências aqui, pra mim, tá um tanto quanto claro que esse cara, ele tem essas tendências aí a seguir esse tipo de ideologia. Eu acho que nessa situação, ó, deveria pular fora. Não entende prioridades. Tira do partido. O que caralhos vai mudar na vida do povo em curto prazo o cara ser ou não? Nando deveria aproveitar a visibilidade dele para falar de assuntos que precisam de... E o outro erro do Nando Moura aqui é o que eu falei, generalização. Colocar todos os membros do MBL no mesmo... Cara, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O próprio Dr. Enéas, pessoas do partido político dele, a maioria foi pro lado do sistema e apunhalou ele pelas costas. O Dr. Enéas não. Então é isso, cara. Você lidar com seres humanos, criar uma organização, um partido, você não pode... Irmão, não dá pra confiar, às vezes, nem na própria família. Então por que diabos eu vou generalizar? É o que eu tô falando, tem que questionar. Eu, inclusive, se eu conversasse agora com o Arthur Duval, a primeira pergunta que eu ia fazer pra ele: cara, por que vocês do MBL deixam um cara desse fazer parte do partido? O que é benéfico pra vocês isso daí? Porque pra mim não tem nada. Isso daí é totalmente satânico. Pronto.
Gostaria de saber. Questionamento legítimo. O Leão de Lutero. Admiro muito o meu amigo. E aqui com o símbolozinho da supremacia branca. Mas vejam só, ele não sabia de absolutamente nada. Aqui está o senhor Ben Pontes, da Ku Klux Klan para o governo. Como o neonazi David Duke ganhou o escritório. E o Ben Pontes batendo palma. Como é que uma automação faz isso, hein? Me explica, senhor Renan Santos. E aqui está o Leão de Lutero, o neonazista Vic Vanilla, dizendo: meu amigo Ben Pontes, saudades do nosso bate-papo. Aqui novamente, Ben Pontes curtindo um post de supremacia. A questão aqui é que o Nando Moura, ele tem uma desavença. Tanto o Nando Moura quanto o MBL, eles têm um embate que é pessoal. Entenderam? É aí que tá o ponto. Eu não me permito dar palpite nisso. Seria ridículo da minha parte querer invadir essa briga pessoal que eles têm pra tentar opinar, porque eu não sei. São coisas que fogem da minha esfera de entendimento. Não tenho informações. Agora, sobre isso que está sendo mostrado, sim. É o que eu acabei de falar. Um cara que está num partido político que posta, curte e simpatiza com esse tipo de coisa, tem que ser questionado e removido de um partido. Se fosse o meu partido, tá? Por que que o MBL não faz isso? Não sei, é o que eu gostaria de saber também. Questionamento legítimo. Tá? Agora, o que eu não faço são generalizações. Óbvio, porque não faz o menor sentido. Isso sim é burrice. Não é porque uma pessoa do seu partido faz merda que todo o restante tá envolvido. Cia branca, não foi uma, não foi duas vezes não, foram diversas vezes. E o que sobrou vocês apagaram. Apagaram completamente os rastros. É o próprio Leão de Lutero, o neonazista Vic Vanilla, que fala a respeito da amizade que tinha com o Ben Pontes. Eu tive uma amizade com o Ben Pontes e foi só isso. Todo mundo bate em mim. É os caras da direita, é os caras da esquerda, tudo personagem. Vê se pode uma coisa dessa. E o Ben... Agora, tem que ver se é verdade isso daí, viu? Porque o Vic Vanilla também ele é ligeiro. Eu nunca sei quando esse cara ele tá falando realmente, sei lá, uma coisa que é 100% correta, ou é verdade ou não. Sinceramente, cara. É totalmente esquisito. Eu não consigo confiar justamente por isso, porque ele é um cara que sempre salta. Um dia ele é uma coisa, no outro dia ele é outra. É, fragmentado. Parece que é isso. O cara um dia fala uma coisa, outro dia fala outra. Parece um agente então, para separar mais e segregar mais. Faz anos que ele tenta desmoralizar qualquer um ligado à política. Isso é válido. Porém, ele também não tem influência para dar uma solução. A solução é o que eu proponho aqui nessa live. Todo mundo deveria despertar e atacar a causa do Brasil ser colônia de banqueiro. Ponto. Brigar por isso. Tem que ser nacionalista. Esse seria o ponto. Mas eles só brigam. E por coisa idiota. Tipo assim, ó. Os caras estão falando do Vic Vanilla. Cara, isso sim pra mim é uma coisa que assim, no final, não que não precise ser discutido. Legal você discutir, questionar. Mas a questão é, tanta briga, pra que exatamente mesmo? Hã? Pra que exatamente mesmo? Pra mim, com a influência que o Nando Moura tem, ele poderia estar falando coisas muito mais, assim, preocupantes e importantes, entendeu? Isso sim. Agora, é a minha opinião, né? Cada um com a sua, ué. Let's go, boom, bang, you talking to blank, I'm dedicated until I die.